Nós estamos na segunda ministração. Hoje nós iremos falar de Paulo, o colérico. Primeira ministração nós pudemos falar de um Pedro, de um homem alegre, de um sanguíneo, de um divertido. Nós podemos traçar os seus dias maus, os seus dias na carne. Nós podemos conhecer um apóstolo Paulo tratado pelo Espírito, apóstolo Pedro tratado pelo Espírito. Mas hoje nós vamos falar de Paulo, o colérico. Nós vamos continuar falando sobre transformação. Porque a transformação, ela não é um dia, ela não é 2 dias, ela não é uma mensagem de 4 semanas. A transformação, ela é diária. Ela é todos os dias da nossa vida. Enquanto nós vivemos, nós teremos que ser transformados pelo Senhor. Enquanto nós vivemos, nós encontraremos desafios e necessidade de uma verdadeira transformação. Então, a transformação, ela é dia após dia. E hoje é Paulo. Paulo, quem era Paulo? O judeu, o intelectual, o líder, o apóstolo Paulo, o colérico, o irado, o ativista, o prático, o obstinado, o autossuficiente, o sarcástico e o cruel. Geralmente os coléricos, eles têm muita queimação no estômago. Como eles são muito nervosos, eles querem tomar atitude, eles são enérgicos. Geralmente eles têm muita azia. Todo colérico geralmente tem muita azia. Ele não consegue lidar com o ambiente e reage o corpo dele. Porque eles são muito enérgicos. E esse era Paulo. Paulo, um grande líder. Quantos são Paulos? Quantos se identifica com esse homem? Quantos são líderes? Num ambiente que sempre se destaca por uma liderança. Quantos são tão irados, ficam tão nervosos? Quantos são práticos? Quantos conhecem um Paulo? Quantos já tiveram um líder Paulo? Porque os Paulos geralmente eles ocupam uma grande liderança. Quer seja no trabalho, quer seja ministerial, geralmente eles são colocados por líder. Então pode ser que em algum momento da sua vida você teve que lidar com uma liderança de um Paulo. Pode ter sido fácil, pode ser muito difícil. Depende do período que essa pessoa está vivendo. Depende se ele vive mais na carne ou se ele deixa o Espírito Santo controlá-lo. E hoje é um dia que o Espírito Santo, ele deseja nos transformar. É mais uma noite, mais um momento que nós podemos encontrar uma transformação. Você que deseja, é mais um dia especial para ser transformado. Porque se nós desejarmos sairmos da carne e entrar no Espírito, esse é o melhor caminho para que nós possamos ter uma vida em abundância. Porque não basta nós estudarmos e compreendermos os temperamentos. Basta nós nos entregarmos e compreender o quanto o Senhor quer nos tratar, o quanto o Senhor quer nos moldar, o quanto nós somos um vaso escolhido e o Senhor quer que nós sejamos um vaso agradável e perfeito. Porque nós temos que entender uma coisa, são 4 temperamentos. Agora o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que nos sonda e que nos conhece, Ele nos criou de uma forma muito complexa. O ser humano é muito complexo. Vai entender o ser humano. Só o Criador mesmo. Os analistas tentam compreender o ser humano, mas ninguém vai compreender. É só Deus que nos fez. Em geral, nós não temos um único só temperamento. Nós podemos ter um temperamento que nos destaque muito. Eu sou colérico e isso se destaca em mim e é o meu lado mais forte da minha personalidade, o temperamento mais forte que eu tenho. Mas em geral não um se destaca, mas nós temos outros temperamentos. Eu posso me destacar como colérico, mas eu posso ter um pouco de sanguíneo, de melancólico, de fleumático, eu posso ter um pouco de cada coisa. E conforme nós vamos nos entregando ao Espírito, conforme nós vamos deixando Ele nos moldar, a tendência é que a gente tenha todos os 4 temperamentos em nossa vida, todos controlados pelo Espírito. Todos a ponto de que o lado negativo, que as fases difíceis,
desses temperamentos sejam controlados, neutralizados, e que tudo que é bom seja potencializado em nossa vida. Então, quando nós vamos entregando, nós podemos analisar que nós somos os 4 elementos, os 4 temperamentos. Se você procurar na internet, você vai encontrar alguns testes para você se analisar. Digita lá que você vai encontrar e ele vai dar umas questões e você começa a responder. E vai traçar quanto você é de cada um e você passa a se conhecer também. Agora, Paulo, ele era conhecido como o maior evangelista. Ele escreveu boas partes dos Novos Testamentos. Ele se destacou pela sua liderança, ele levantava igrejas, ele escrevia instruções aos seus discípulos, sempre preocupado como caminhava as igrejas distantes, e ele escrevia cartas orientando, faça assim, faça assim, faça assim. Esse era Paulo. Paulo era prático e otimista. Então ele era bem prático. Se você observar os traçados das cartas que ele fazia, sempre começava com uma saudação, logo em seguida ele dava uma direção e ele já finalizava. Ele não tinha assim, vamos cair em rodeio, como você está? Não tinha, ele era direto. E esse lado prático, é igual nós estamos falando, a questão de você ser controlado ou não pelo Espírito, de você saber aproveitar uma característica que tem. Porque o prático é assim, muitas vezes eu falava que eu era muito prática. Às vezes eu ia conversar com o pastor Marcos, aí ele começa a contar. Aí eu ficava pensando assim, a primeira coisa que vinha na minha cabeça quando ele falava, aonde ele quer chegar. Aí eu não me aguentando, eu falava o seguinte, resume. Eu já falava assim, resume o que você quer falar. Só que isso é bom? Não é bom. Porque geralmente, você ser muito prático não é bom, porque você tem que saber ser um bom ouvinte. Aí eu comecei a buscar em mim que eu tinha que ser uma boa ouvinte para as pessoas. Porque eu tinha que ter o tempo, deixar os meus ouvidos para escutar as pessoas. Porque agora imagine uma professora de crianças. Ela é muito prática. Então ela vai chegar, vai subir na sala da criança, ela vai cantar, ela vai fazer o trabalho dela, aí ela vai contar a história em 1 minuto. Aconteceu isso. A criança vai gostar dessa história? Não vai gostar, porque uma professora, para as crianças, ela tem que ser envolvente. Ela vai ter que contar o cenário que se passou a história, o momento. A cabeça da criança vai ter que viajar para aquela ocasião. Ela vai ter que dizer que fazia sol, ela vai ter que dizer que fazia chuva, e aquela criança vai desejar voltar para ter aula com aquela professora. Então nós temos que saber ser conduzidos pelo Espírito Santo. Existem momentos que é muito bom e agradável ser prático, porque você vai começar um projeto e você vai terminar o projeto, você vai concluir, você não vai dar voltas, mas existem momentos que é muito desfavorável ser prático. E Paulo era muito prático, Paulo era muito otimista, um grande líder do Evangelho. Levava a palavra a todos os meios, em circunstâncias diversas. Se precisar pegar a palavra na cadeia, ele vai pregar. Se precisar pegar no porão de navio, ele vai pregar. Se precisar pregar num lugar isolado, ele vai pregar. Se precisar viajar à noite, sabendo que vai morrer, ele vai ir. Assim era Paulo, porque ele tinha sede de vidas. Ele tinha sede pelas vidas. Ele tinha sede por anunciar o Evangelho. Deus usou ele grandemente. Quantos querem ser Paulo? Quantos querem ser um evangelista usado por Deus? Só que para isso é necessário uma transformação. Para que Paulo fosse um grande evangelista, se transformasse neste homem usado por Deus, foi necessário uma transformação na vida dele. Hoje nós podemos olhar para nós e falarmos assim, mas eu não sou esse Paulo, eu não sou esse líder, eu não sou esse prático, eu não sou otimista. Eu não sou ele, eu não me vejo nele. Mas se você for transformado, você pode ser um vaso usado por Deus. Primeiro ponto é Saulo. Porque antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Antes de ser esse apóstolo Paulo, ele era o Saulo assassino. Esse era ele, Saulo assassino, o colérico, um grande líder natural. Sempre com ideias, com projetos, que muitas vezes são realizados. Os coléricos, eles têm um projeto em mente e eles vão executar parte a parte desse projeto e vão concluir o projeto. A vida é altamente produtiva, mas com fraquezas muito sérias. Autossuficiente, genioso, extremamente astuto,
rude, sarcástico, cruel, assassino e perseguidor. Como é terrível a gente conversar com uma pessoa sarcástica, né? Uma pessoa que você está falando, a pessoa está te debochando, a pessoa está te ironizando. É terrível. E assim era ele. Ele era extremamente astuto, porque ele era muito inteligente. Ele era um homem muito inteligente, muito sábio. Então ele sabia se portar, ele sabia atingir o objetivo que ele queria. Só que o seu ódio pelos cristãos, e o desejo de matar os cristãos, de destruir, ele basicamente pensava o seguinte: eu vou assassinar, eu vou matar em nome da religião, em nome de Deus. Ele fazia tudo na sua vida com base que ele estava fazendo em nome de Deus. Hoje em dia nós vemos bastante pessoas, né? O homem bomba, que tem a missão de entrar num lugar e estourar uma bomba e assassinar a muitos. E eles alegam que estão fazendo em nome de Deus. Um homem bomba no avião, estão fazendo em nome de Deus. Quantas pessoas estão se entregando a sua vida, assassinando a muitos e alegam que estão fazendo em nome de Deus? E era assim que Saulo fazia. Ele dizia que estava fazendo em nome de Deus. E ele se achava certo perseguir a muitos cristãos da sua época. Ele fazia em nome de Deus. Então é simples. E era com essa base que ele começou a perseguir os cristãos. Quantos falam mal da igreja? Quantos falam mal da igreja de Cristo nos dias em que vivemos? Quantos falam mal sem pudor, sem medo, sem temor dos pastores? Muitos. Nós vemos muitas pessoas que falam mal da obra e falam que estão falando certo, estão em nome de Deus, eles estão com respaldo. Fala mal e põe um versículo bíblico. Hoje as pessoas já não perseguem mais a Cristo, mas perseguem a obra de Cristo. Já não é mais se Cristo é o Filho de Deus ou não. Não é mais o que é falado, mas eles perseguem a obra de Cristo, mas acham que estão fazendo certo. Muitas pessoas deitam a sua cabeça e acham que está tranquilo no travesseiro, após fazer o que fazer, falar o que falar de igreja, de pastores, porque acham que estão certo. Algo que era muito forte na vida de Paulo, de Saulo, era a crueldade e astúcia. Em Atos 9:1, diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrassem algum daquelas seitas, quer homem, quer mulheres, o conduzissem preso para Jerusalém. Esse era Saulo. Ele vai até a autoridade e ele pede cartas, ele pede ordem, ele pede base para que ele saia e conduza preso aquelas pessoas que ele dizia daquela seita, quer seja homem, quer seja mulher. Ele era astuto, ele era cruel, ele era muito religioso e muito inteligente. Então ele pede as cartas e ele sai perseguindo o povo de Deus. E ele tinha base, ele tinha até mesmo a autorização para isso. A primeira vez que Saulo surge no cenário bíblico, ele ainda era um jovem. E ele participa do primeiro mártir que aconteceu. O primeiro mártir que nós temos notícia, que foi o apedrejamento de Estevão. E quem estava lá? Um jovem Saulo. Um jovem cruel, um jovem astuto, um jovem sarcástico, um jovem rude, um jovem inteligente, um jovem religioso. Ele estava lá assistindo o primeiro assassinato de um apedrejamento de Estevão, de um fiel, de um santo, de alguém que fazia a obra do Senhor. Vamos ler em Atos 7, o versículo 54. Diz o seguinte: e ouvindo eles, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em
pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz e tampavam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esse é o primeiro mártir que nós temos notícia, o apedrejamento de Estevão. E diz que quando eles estavam lá, nesse momento do apedrejamento, nesse momento que estavam para assassinar esse homem ele começa a dizer a revelação que ele tinha. Ele olha para o céu e ele começa a declarar que ele via no céu. Ele começa a declarar todas as coisas que ele estava vendo. E ele começa a declarar que ele estava tendo uma visão. E ele fala que via Jesus à destra do Pai. E aquilo começa a chocar aqueles homens que estavam lá para cometer aquele assassinato. Isso começa a fazer eles ficar eufóricos, eles se enfureciam e eles tampavam seus ouvidos e eles não queriam ouvir, porque a presença do Senhor estava real naquele lugar. Eles estavam lá para assassinar um santo e eles não queriam ouvir. E aquele homem, Estevão, continuava a dizer: eis que eu vejo Jesus à destra do Pai. E naquele momento, eles tiram Estevão para fora. E quando eles vão sair, eles tiram as roupas de Estevão e depositam aos pés de Saulo. Isso significa que provavelmente esse jovem Saulo, ele era o líder daquele grupo. Que ele recebe a roupa daquele santo sobre os seus pés, dizendo assim: olha, foi concluído, aconteceu, o que você queria aconteceu. E ele era muito jovem, mas ele já era um jovem que provavelmente ele fazia parte do Sinédrio, provavelmente ele fazia parte dos 70 anciões, provavelmente ele já tinha adquirido na sua época coisas que muitos homens ainda não tinham adquirido. Ele já fazia parte do grupo daquele lugar, porque ele era muito inteligente. E ele provavelmente, ele era o líder desse primeiro assassinato. Só que acontece algo, igual eu falei, a presença de Jesus, a presença do Espírito de Deus, ela nos constrange. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. A presença nos constrange, a presença ela entra dentro de nós, ela nos quebranta, ela nos transforma. E naquele momento, a presença do Espírito sobre a vida de Estevão foi tão real, que começou naquele momento o processo de transformação sobre a vida do jovem Saulo. Naquele momento começa a mexer tudo dentro dele, porque ele começou a narração de Estevão, a visão descrita por Estevão, a sua morte, as roupas de um santo nos seus pés. Aquilo conflitou, aquilo mexeu, aquilo incendiou, aquilo deixou acho que ele perturbado. Ele saiu daquela cena pensando: o que aconteceu, o que eu fiz? Ali começa a transformação de Cristo. Ali começa a transformação do Senhor na vida desse homem. Quando encontramos uma pessoa que tem uma visão, isso mexe muito com a gente. Gera em nós uma grande inquietação. Como é bom gerar em nós uma inquietação? Porque nós precisamos gerar dentro de nós um incômodo. Nós precisamos reagir, nós precisamos acordar, nós precisamos muitas vezes despertar. Então, quando nós se sentimos em conflito dentro da nossa casa, em conflito dentro do nosso coração, muitas vezes é o Espírito de Deus querendo tratar algo com nós, querendo nos transformar, querendo nos conduzir. Muitas vezes nós podemos achar: essa quietação é minha alma. Não é a tua alma, é o Espírito de Deus. Agora, para que você entenda, você precisa deixá-lo falar contigo. Você precisa ter o seu tempo com o Espírito. Abre a tua Bíblia em Atos 9:3. Então, o primeiro mártir começa a mexer com esse jovem. Até o momento ele era o assassino, ele era cruel e ele era o perseguidor dos cristãos. Em Atos 9:3 diz o seguinte: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse ao Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E era guiado pela mão. Conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e nem comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornassem a ver. Respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eis que lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e que seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como uma das escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Nós vimos o segundo momento de transformação na vida de Paulo, de Saulo para Paulo. Nós vimos que o primeiro momento ele acontece no ato do assassinato, no mártir de Saulo. Acontece quando dentro dele há um incômodo, há uma inquietação. Algo tinha mexido com ele. Porque ele tinha encontrado um verdadeiro santo. Ele tinha encontrado um Estevão que era santo. Um Estevão que relatou que via do Senhor. Um Estevão que no momento do seu mártir ainda falou assim, perdoa eles. Então, o primeiro processo começou no antes. E o antes foi quando ele foi mexido, quando algo aconteceu com ele no primeiro momento. Agora, o segundo momento, caminhava ele para Damasco e ele escuta uma voz. Você vê que o momento que o Senhor se apresenta para ele, se apresenta de uma forma tão real. Porque ele foi um discípulo que ele não caminhou com Jesus. Jesus ele veio, ele treinou os 12, depois ficou 11, e mais um foi levantado, e continuaram fazendo a sua obra. Mas Paulo, ele não tinha caminhado com Jesus, ele não tinha tido a experiência com Jesus. Mas ele ouve, e é de uma forma tão audível, que todos que estavam no ambiente ouvem, mas não enxergam nada, e há um resplendor de luz. O Senhor te apresenta para ele de uma forma muito grande. O Senhor se apresenta para ele de uma forma real. E a primeira pergunta que Jesus faz para ele é, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, por que Jesus não pergunta, por que você persegue o meu povo? Saulo, Saulo, por que você persegue ao meu povo? Jesus não perguntou isso para ele. Não perguntou para ele, por que você persegue o meu povo? Por que você persegue os que fazem a minha obra? Por que você persegue os cristãos? O Senhor pergunta, por que me persegue? Nós temos que entender que quando nós perseguimos a obra de Cristo, quando nós perseguimos o povo de Cristo, quando nós perseguimos os pastores, quando nós perseguimos as igrejas, nós estamos perseguindo a Cristo. Cristo não vai perguntar para nós, por que você persegue o meu povo? Ele vai perguntar, por que você está perseguindo? Por que você está me perseguindo? Foi a pergunta que o Senhor fez a este jovem Saulo. Porque não tem como separar a cabeça do corpo. Não tem como nos separarmos Jesus da igreja. Não tem como eu gostar de Jesus e falar que eu não preciso frequentar nenhuma igreja. Não tem como dizer assim, eu sou entregue a Jesus, eu quero aprender de Jesus, eu quero ler a sua palavra, mas eu não preciso de igreja. Eu não preciso estar entre irmãos.
Eu não preciso de uma igreja a qual o Senhor deixou estabelecida na terra. Uma coisa estranha, eu não preciso. Não tem como. Agora, não tem como nós também entrarmos na igreja e não querer realmente amar a Cristo. Não tem como nós entrarmos na igreja e falar que simplesmente eu gosto de Cristo. Não tem como. Não tem como nós entrarmos na igreja e não desejarmos ser transformados. Não tem como nós entrarmos no corpo de Cristo e não desejarmos ser curados, ser libertos, ser cheios. Nós não podemos entrar e sair da mesma forma, entrar e sair da mesma forma, porque a igreja ela não é um clube. A igreja não é uma reunião de amigos. A igreja é um local ordenado por Deus para que nós possamos receber a palavra, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, para que nós possamos aprender a Tua palavra, para que nós possamos caminhar, desfrutar os frutos do Espírito Santo, que nós possamos crescer em unidade, para que nós possamos ganhar outras vidas. Então não tem como eu gostar da cabeça e não gostar do corpo. Não tem como eu gostar de Jesus e eu não aceitar a sua noiva. Porque Cristo ele vai voltar, ele vai buscar a noiva. Ele vai esperar que a noiva dele esteja pronta para subir com ele. E a primeira pergunta é: por que persegue a mim? Agora, passos para a transformação desse colérico aconteceu muitos. Nós vimos o antes, o momento do encontro, uma grande luz vem sobre ele e uma pergunta. E logo nesse momento da pergunta, logo nesse momento do antes, que nós temos que pensar o seguinte: o que tinha mexido com ele foi a grande visão, o que abriu a questão de Saulo foi a diferença do Espírito Santo. A visão que ele teve, a sabedoria que ele teve na presença de Estevão. Foi isso que começou a transformar, a gerar nele. Porque assim, o importante é nós caminharmos sempre com pessoas de visão. Sempre com pessoas sábias. Sempre com pessoas cheias do Espírito Santo. Sempre que nós possamos sentar na mesa de pessoas sábias, nós vamos sentar e nós vamos saber que nós vamos aprender algo. Nós vamos aprender algo novo. Muitas vezes eu e o pastor Marcos vamos almoçar no apóstolo Gerson. Naquele momento não é simplesmente um almoço. Nós estamos lá e nós estamos aprendendo. E algo é falado, e nós guardamos nosso coração, e nós aprendemos através de uma conversa, porque há uma grande sabedoria, há uma grande instrução. Você percebe uma unção. E algo que faltava sobre a vida deste homem era a presença do Espírito Santo. Ele era cheio de si mesmo, ele era cheio de uma religiosidade. Mas ele foi impactado quando ele viu a presença do Espírito Santo, a visão na vida de Estevão. E a presença do Espírito Santo continua sendo real no segundo momento do encontro, no clarão e na luz. Só que a segunda coisa que acontece na vida dele é cair do cavalo. Repita comigo: cair do cavalo. Quantos precisam cair do cavalo? Ai, muitos. Quantos precisam sair do pedestal? Quanto de nós nos achamos o máximo? Nós nos achamos maravilhoso. Nós nos achamos o juiz da vida, porque Paulo ele se achava o juiz da vida. Sobre ele podia dar o decreto de morte ou de vida. Ele podia mandar prender, então ele se achava o máximo. Aquele homem se achava o máximo. Ele precisava se achar que eu sou aquele que faço e que aconteço. Eu sou aquele que dá uma ordem e que acontece. Naquele momento, Deus estava derrubando ele. Deus estava fazendo ele se prostrar. Deus estava falando o seguinte: eu sou o Deus. E naquele momento ele cai do cavalo. Muitos pastores, muitas pessoas caem em pecado e dizem: ah, mas eu sou pastor. Você é pastor, mas você precisa ser transformado. Você precisa cair do cavalo e deixar o Espírito Santo te transformar. Outro momento na vida dele, ele se vê como cego. Então, naquele encontro, ele cai do cavalo. Naquele encontro, ele se vê como cego. Repita comigo: se vê como cego. Ele entende que no mundo espiritual, ele era cego. Ele podia ser o religioso, ele podia fazer parte dos anciões, ele podia ter portas abertas no sinédrio, ele podia ser um homem judeu. Mas
no mundo espiritual ele era extremamente cego. Naquele momento ele se vê como cego, o Senhor o derruba, o Senhor o prostra na terra, o Senhor pergunta: por que me persegues? E ele começa a falar com o Senhor, e ele, quando se levanta, ele está cego. E nós sabemos que quando falta energia na nossa casa, por algum momento, e a gente está em algum ambiente da casa, até a gente chegar na cozinha para achar a vela, não é difícil? Parece que nós vamos esbarrar em todos os locais da nossa casa. Por mais que a gente entenda onde que está tudo, a gente sai derrubando tudo. Porque quando nós nos vemos sem enxergar, nós nos vemos limitados. Não é pela nossa força, a gente tem que tatear, porque nos falta algo. A gente vai ter que andar, e a gente vai ter que tatear, e a gente vai tentar encontrar o que nós precisamos. Mas quando nós nos vemos como cego, nós somos limitados. E ele se levanta, e ele se vê limitado, ele se vê um homem que precisava ser guiado. Ele precisava ser conduzido para uma nova etapa. E a presença do Espírito Santo mostra que o Espírito Santo guiou a todo este momento. O Espírito Santo estava conduzindo o cenário desse encontro, o cenário de transformação deste homem. 4. Jejum. Repita comigo: jejum. E ele passa 3 dias sem comer e sem beber. Ele levanta, ele está limitado, ele está cego, ele precisou ser guiado. E ele faz um jejum. Imediatamente ele fica 3 dias sem comer e 3 dias sem beber. Porque ele precisava se limpar. Ele precisava parar de alimentar a carne. Ele era alimentado ano após ano. A sua vida inteira ele foi alimentado por ódio. A sua vida inteira ele foi alimentado pelo sangue. Ele foi alimentado pelo assassinato. Ele foi alimentado pelo desejo de matar os inocentes. Então, nesses 3 dias, ele precisava se limpar, ele precisava se esvaziar. Quantas pessoas são alimentadas por fofocas? Quantas pessoas são alimentadas por intrigas? Quantas pessoas são alimentadas por vícios? Muitos no nosso tempo, muito que nós conhecemos, são alimentados por fofoca, por vícios, por intrigas. E parece que é fácil, parece que é gostoso, mas o único fim é a morte. Nesses 3 dias ele não comeu e ele não bebeu. Ele se esvaziou da carne para que o Espírito que vivifica, para que o Espírito que traz vida, trouxesse vida sobre ele. Para ser cheio do Espírito de Deus. 5, ele precisou receber oração. Repita comigo: receber oração. Acontece todo um processo na vida de Saulo para ser Paulo. Ele se vê necessitado de Ananias, um intercessor para a oração, para que os seus olhos sejam abertos. Ele se vê precisando de alguém. Aquele homem autossuficiente, líder, ele se vê naquele momento debilitado, cego, sem se alimentar e ainda por cima precisando de alguém que fosse lá interceder por ele. Ele já era um homem que estava passando pela transformação. Já não era mais aquele Saulo, ele já estava começando a ser o Paulo, o apóstolo de Cristo. O Paulo que agora ia começar a se colocar o outro lado. Ele já não seria mais o perseguidor, mas ele seria o perseguido. Ele já ia começar a viver na vida dele as outras experiências. Era um novo Paulo. Eu vejo que todo começo de ano o pastor Marcos começa as primeiras reuniões, umas 4 reuniões do mês, do primeiro mês do ano, ele começa lá na porta ungindo. Não sei se você já percebeu, não sei se você já foi ungido, mas ele sempre está lá na porta e ele unge a todos que entram. Todo o primeiro mês do ano, todas as primeiras 4 reuniões do ano, lá ele está. Ele está ungindo, ele está orando, ele está intercedendo pelo novo ano que se inicia. Agora muitos passam lá e perguntam: de novo, pastor? Por quê? Porque nós precisamos de intercessores. Nós precisamos receber oração, nós precisamos nos colocar. Eu aprendi na minha vida que assim, toda vez que o pastor fala, vem aqui na frente para orar, eu vou. Toda vez que falar, é oração, falar, eu vou sim. Porque a oração é essencial. A ligação de nós com o Pai. Você recebeu uma oração de um pastor, você recebeu uma oração de um apóstolo, você receber um decreto sobre a sua vida é extremamente importante. Decreto sobre a nossa vida, ela tem
o fator de mudar uma fase da nossa vida, de fazer-nos sair de uma fase e entrar em outra fase. Isso tudo vai depender se você realmente crer. Então toda vez que fala, quem quer vir aqui na frente? Eu ia. Quem quer vir aqui na frente? Eu vou. É oração pelo casamento. Opa, eu vou porque eu quero oração pelo meu casamento. Ele está bom e vai ficar melhor ainda. Nós não temos que sentir vergonha. Porque nós só estamos transformados quando nós nos colocamos e nos permitimos ser transformados. E Paulo, ele não tinha saída. Esse encontro o deixou no chão. Ele não tinha saída. E ele esperou que Ananias fosse e intercedesse por ele. Paulo passa a aprender que ele não era o maior, e sim o menor. Ele passa a entender a função dele no reino. Não seria o maior, mas seria o menor no reino de Cristo. Mas daria muitos efeitos. Nós vimos na semana passada que Pedro, após caminhar com Cristo 3 anos e meio, ele quase pôs tudo a perder. Não foi? Ele quase voltou atrás, ele quase voltou a ser o pescador. Agora Paulo, ele tem um encontro, ele tem esse momento de entrega a Cristo e ele passa a ser um homem transformado. Depois disso ele passa a estudar a palavra de Deus, ele passa a entender esse Cristo que ele não conhecia, esse Cristo que ele não tinha caminhado com ele na terra, esse Cristo que ele não tinha visto subir aos céus, que ele não tinha visto ressuscitado. Ele passa a buscar e entender quem era esse Cristo, para depois sim, ele ser o grande apóstolo Paulo, o grande transformador de vidas, o grande ganhador, o grande homem. Ele passa de ser perseguidor a ser perseguido. O que eu quero que você entenda, que o processo de libertação, ele começou na vida de Paulo, como um grande evangelista. O encontro que ele teve com o grande evangelista Estevão. Houve um impacto, mas foi necessário um verdadeiro encontro. Porque só impacto começou a mexer, começou a gerar nele aquietação. Mas depois disso, precisou de algo mais profundo, que foi um encontro com Jesus. Ele cai do cavalo, ele anda com os santos, ele sai da carne, e ele recebe a oração do intercessor.